Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 7 até o verso 9. Lucas 9, do 7 ao 9, a palavra de Deus, vamos ler todos juntos, aqueles que acharam, diz assim: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Vamos orar mais uma vez? Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. Nós temos visto nas últimas semanas, ó Deus, o quanto esta pergunta de Herodes sobre Jesus é profunda. Não a pergunta em si, mas as respostas acerca da pessoa de Jesus. E que nesta manhã, ó Deus, mais uma verdade a respeito de Jesus seja relembrada em nossos corações. Seja aprendida por aqueles que ainda não ouviram esta verdade. Que esta verdade, ó Deus, traga salvação, consolo, santificação para o Teu povo, ó Deus. Que esta verdade nos ajude a fazer a vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Essa tem sido a temática dos nossos cultos nas últimas semanas. E hoje, agora de manhã, será o último sermão sobre esse tema. Nós já vimos que Jesus é Deus, vimos que Jesus é homem. Nós vimos que Ele é o único mediador da aliança entre Deus e os homens. Nós vimos que Ele é profeta, rei e sacerdote. Nós vimos que Jesus é o nosso substituto, que Ele morreu no meu e no seu lugar. Vimos também que Jesus morreu única e exclusivamente pelo seu povo. E nesta manhã, nós veremos que Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Herodes perguntou quem é Jesus. E a nossa resposta a essa pergunta, ou uma das respostas a essa pergunta, é que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 3 e 4, a Bíblia diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Neste texto, o apóstolo Paulo diz que Jesus morreu segundo as Escrituras. Ou seja, a Bíblia atesta a morte de Cristo. A Bíblia aponta o propósito pela morte de Cristo. Mas Paulo diz também que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Para nós, a Bíblia é suficiente para nós defendermos a ressurreição de Cristo. Para nós, a Bíblia é suficiente para nós crermos que Jesus de fato ressuscitou. A Bíblia é suficiente para nós crermos que o Senhor Jesus está vivo. Foi assim nos dias de Paulo, é assim para nós. A Bíblia registra desde o Antigo Testamento que o Messias iria ressuscitar. No Salmo 16, versos 9 e 10, a Bíblia diz assim: Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
O salmista já profetizou aqui no Salmo 16 que o Messias não seria deixado na morte. Essa é uma profecia de que o Messias iria ressuscitar, vencer a morte. Mas há um outro texto também no Antigo Testamento que já profetizava acerca da ressurreição do Messias. E esse texto é Isaías 53, versículo 10. E Isaías, verso 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Duas verdades aqui neste texto. A primeira, que o Messias daria a sua alma como oferta pelo pecado. Ou seja, o Messias seria aquele que morreria como oferta pelo pecado, como inclusive nós vimos aqui nas últimas semanas. Mas Isaías já profetizou que ele iria ressuscitar, porque ele diz aqui no versículo, prolongará os seus dias. Ou seja, o Messias viria os seus dias prolongados. E essa palavra aqui, prolongará os seus dias, nos mostra a ideia de que o Messias iria ressuscitar. Porque como ele veria os seus dias prolongados se ele estivesse morto? Então o Antigo Testamento, ele já falava sobre a morte e a ressurreição do Messias. É por isso que Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios 15, que o evangelho que nos foi pregado sobre a morte e a ressurreição de Cristo é segundo as Escrituras. O Antigo Testamento, portanto, apontava para o fato de que o Messias morreria e ressuscitaria pelo seu povo. O Novo Testamento traz muitos relatos sobre a ressurreição de Cristo. Especialmente o primeiro dia da ressurreição, ou os primeiros momentos da ressurreição. Mas por conta do nosso tempo eu escolhi apenas um único texto, lá de Marcos, capítulo 16, dos versos 9 ao 14. A palavra de Deus diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Então vejam que a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é Maria Madalena. Depois, no versículo 10, a Bíblia diz assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E aqui nós vemos, Jesus aparece a Maria Madalena, depois Jesus aparece aos discípulos do caminho de Emaús. Finalmente, e é interessante, versículo 13 diz: e indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Então os 11 apóstolos ouviram Maria Madalena sobre a ressurreição de Jesus e não acreditaram. Ouviram os dois discípulos do caminho de Emaús e não acreditaram, não deram crédito que Jesus havia ressuscitado. Mas no versículo 14, Marcos diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Então aqui nós vemos Jesus aparecendo a 14 pessoas, aos 11 discípulos, ele aparece a Maria Madalena e ele aparece aos dois discípulos do caminho de Emaús.
Então, a ressurreição, meus irmãos, ela é verdadeira porque além de ser bíblica, há testemunhas oculares que viram Jesus ressurreto, como essas 14 pessoas que nós acabamos de ver nas Escrituras. Mas há outros textos acerca das Escrituras, acerca da ressurreição. João 20:19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. A Bíblia fala que Jesus ressurreto entrou numa casa com as portas trancadas, mostrando-nos que o corpo ressurreto de Jesus é um corpo que não está mais limitado, por exemplo, às limitações físicas que nós temos, né? Jesus, ele entra ali naquela casa, mesmo ela estando trancada. A ressurreição de Jesus é um fato, e ele ressuscitou, não era apenas um espírito que estava aparecendo àqueles homens, porque ele diz aos seus discípulos para tocarem nele. Lá em Lucas 24:39, a Bíblia diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Jesus disse aos discípulos: apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus diz assim para os discípulos: olha, vocês querem me tocar? Olhem as minhas mãos. Vocês querem apalpar para ver que sou eu mesmo, que eu ressuscitei, como eu havia dito que ressuscitaria? Na sua primeira carta, o apóstolo João, ele escreve assim, João 1, a partir do verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então veja, João vai dizer que o que ele escreveu é o que ele ouviu, o que temos viu, com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele viu, ele ouviu e ele apalpou. E toda essa experiência, todo esse testemunho é o relato, ou são os relatos que nós temos no Novo Testamento, por exemplo, acerca da ressurreição de Jesus. Outra prova de que Jesus ressuscitou é que ele fez um churrasquinho com os discípulos. Ele comeu com seus discípulos, comeu pão e comeu peixe. Lucas 24, 41, 43 diz assim: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, veja, por que crente gosta de comer quando está feliz? A exemplo do nosso Senhor. O povo estava tão alegre, Jesus disse para eles: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus se alimentou após ter ressuscitado. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, ficou 40 dias com os seus discípulos, falando com eles, ensinando, instruindo, vivendo na presença deles. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes do reino. Jesus não apareceu apenas para os apóstolos, para Maria Madalena e para os discípulos no caminho de Emaús. O apóstolo Paulo vai dizer que nestes 40 dias, uma multidão, ou seja, centenas de pessoas, 500 pessoas, viram Jesus ressurreto. Em 1 Coríntios 15, versos 5 e 6, Paulo escreveu o seguinte: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez,
dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morrem. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, por que Paulo escreve que Jesus apareceu aos 12, se Judas já tinha morrido? Porque 12, na verdade, era como o grupo dos apóstolos eram conhecidos. Ainda que eles não tivessem mais a presença de Judas ali naquele momento, mas costumou-se chamar aquele grupo apostólico do grupo dos 12, ou os 12. Então é por conta disso. Embora no momento em que Jesus ressuscitou, haviam apenas 11 discípulos com ele ali, mas é por essa razão. Mas observem que Paulo diz que 500 pessoas viram Jesus, das quais, dessas 500, a grande maioria ainda estava viva, quando Paulo escreveu a carta à igreja de Corinto, a carta que nós conhecemos como sendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou aos Coríntios, melhor dizendo. Essas provas bíblicas podem nos dar a certeza de que é possível que um pequeno grupo de pessoas inventassem uma história sobre a ressurreição de Jesus. Mas é impossível que essa multidão de pessoas conseguissem manter uma mentira acerca de Jesus. É interessante, irmãos, eu tenho um gosto que a Janaína não aprova muito, que eu gosto de assistir documentários de assassinatos, de investigação. E desses documentários de investigação, eu me lembro que uma vez um policial, ele disse o seguinte, os crimes são revelados na grande maioria, porque é muito mais difícil sustentar uma mentira do que falar a verdade. Eu sei que esse não é o caso de vocês, porque vocês não são mentirosos aqui. Mas eu, como um pecador que sou, eu sei que é muito mais difícil manter uma mentira do que a verdade. Uma única pessoa sustentar uma mentira por muito tempo é quase que impossível, se ela for investigada, se ela for questionada, se ela for apertada, se ela for levada em um tribunal. Agora imagine, 500 pessoas, mais de 500 pessoas, manterem as mesmas versões, manterem os mesmos relatos, se Jesus não tivesse ressuscitado. Uma das provas de que Jesus ressuscitou é a coerência do testemunho destas centenas de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Uma outra prova de que Jesus ressuscitou é que o sepulcro foi encontrado vazio. O sepulcro tinha uma entrada mais ou menos de 1,5 metro. E os estudiosos vão dizer que a pedra que as pedras que eram colocadas sobre na porta do sepulcro, na entrada do sepulcro, pesava cerca de 2.000 toneladas. E aí tem toda uma mecânica para fazer com que essa pedra rolasse para fechar o sepulcro. Ela era colocada numa vala e tal. A pergunta é, existe uma prova histórica. O sepulcro foi encontrado vazio, porque os judeus da época espalharam pelos 4 cantos que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo. Mas como que aqueles discípulos roubariam o corpo de Jesus? Primeiro, há essa pedra de 2 toneladas. Segundo, a Bíblia diz que Pilatos colocou a guarda romana para
proteger este túmulo e ainda selou o túmulo com o seu selo, com o selo do Império Romano. Queridos, nós vivíamos há poucos dias atrás, as nossas igrejas estiveram fechadas, os comércios estiveram fechados. E se nós tentássemos abrir, poderia ser que a borracha comia sobre nós. Estou certo ou estou errado? Pode ser que a prefeitura viesse com aqueles blocos de concreto e colocasse na porta do seu comércio. Sabe por quê? Lutar contra o sistema é muito difícil, não é não? Você já tentou lutar contra o sistema? Se o governo falar, se o sistema falar que não pode, não pode, e a luta é grande. Agora eu pergunto a vocês, como que aquele grupo de discípulos, que é encontrado em casa, escondido, a Bíblia fala que os discípulos, o próprio João vai dizer que depois da morte de Jesus, eles ficaram escondidos. Vejam, os discípulos, os apóstolos, eles não tiveram coragem de estar do lado de Jesus quando ele ainda estava vivo. Como eles roubariam o corpo de Jesus depois de morto e lutando contra o sistema romano? Os comentaristas dizem que aqueles discípulos, se fosse provado que eles roubaram o corpo de Cristo, a pena possivelmente seria também a morte por crucificação. Então pense só, um grupo de 11 homens lutando contra o Estado. Então essa possibilidade de que roubaram o corpo de Jesus é impossível. Mas, se você não crê que Jesus ressuscitou, com um fato histórico você tem que lutar. O túmulo foi encontrado vazio. Então, me responda como esses 11 discípulos, pescadores, homens humildes, de uma religião à margem, que nem existia ainda, essa religião, o cristianismo não é o que nós temos hoje, como eles roubaram esse corpo. Mas uma prova também, e aqui tem um autor, que eu esqueci de colocar o nome dele aqui no meu esboço, mas tem um autor que escreveu que essas evidências, em qualquer tribunal, daria causa de ganho de que Jesus ressuscitou. Uma outra evidência, melhor dizendo, de que Cristo ressuscitou é o testemunho dos apóstolos. Porque uma coisa, diácono Rodrigo e irmãos, é eu mentir para salvar a minha pele, certo? Uma coisa é eu sustentar uma mentira para livrar a mim mesmo, mas eu pergunto a vocês, se Cristo de fato não ressuscitou, e se ele não tivesse aparecido para aqueles apóstolos, por que razão aqueles homens defenderiam que Cristo ressuscitou e defenderiam com o próprio sangue? Porque todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, que morreu exilado na ilha de Pátimos, mas todos os apóstolos foram mortos por defenderem que Cristo ressuscitou. Se eles dissessem, não, Cristo não ressuscitou, eles seriam poupados da morte. Antes deles verem Cristo ressurreto, estavam com medo, escondidos. Até uma passagem que Pedro chama os seus companheiros e fala, olha, vamos voltar a pescar. E Cristo aparece para eles, dizendo, Pedro, pastoreias, tu me amas? E faz essa pergunta 3 vezes. E depois da terceira resposta, Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
O que fez estes homens que estavam escondidos, acovardados depois da morte de Jesus? Em Atos, nós vemos Pedro, por exemplo, no capítulo 2, pregando com intrepidez, pregando com ousadia. Nos capítulos 4 e 5, o Sinédrio diz para Pedro: não fale em nome de Jesus. Eles são soltos, eles foram presos, eles foram açoitados, torturados, chicoteados, proibidos de falarem o nome de Jesus, mas ainda assim, apesar de todo o sofrimento, eles ficaram felizes e se sentiram bem-aventurados por sofrerem por causa de Jesus. E nos capítulos 4 e 5, portanto, eles continuam anunciando a ressurreição de Cristo. Não faz sentido alguém dar a sua própria vida por uma mentira em favor de uma outra pessoa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, essa intrepidez, esse fervor, essa dedicação com que os apóstolos entregaram a sua vida, não faria sentido. Mas eles viram Jesus ressurreto. Por todas essas evidências que a Bíblia nos traz. Mas o que significa a ressurreição de Cristo para nós? Além desses fatos históricos, bíblicos, a ressurreição tem significado para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Um evangelho, uma fé, uma pregação que não crê na ressurreição de Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, é vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, meus irmãos, estarmos aqui nesta manhã seria perda de tempo. No versículo 17 do capítulo 15, ele traz essa ideia novamente, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria redenção para o seu povo. Pois se Cristo não tivesse sido ressuscitado, ou se Cristo não tivesse ressuscitado, melhor dizendo, nossos pecados não teriam sido removidos. Um Deus morto não consegue salvar a ninguém. Se Cristo não tivesse ressuscitado, as palavras dos soldados ali na crucificação de Cristo fariam sentido quando eles disseram para Cristo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se Cristo não houvesse ressuscitado, se ele tivesse continuado morto, ele demonstraria não ser aquilo que a Bíblia diz que ele é: o Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus redentor, o Deus que ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte. A nossa fé não é vã porque Cristo ressuscitou. Os nossos pecados foram redimidos porque Cristo ressuscitou. O capítulo 15 de 1 Coríntios é quando Paulo trabalha acerca da ressurreição de Cristo. E no último versículo desse capítulo, ele diz o seguinte, no versículo 58. No Senhor, vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho como igreja não é vão, porque Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo significa que a nossa fé, ela é verdadeira, porque por meio da sua ressurreição, Ele ofereceu para nós a redenção e nos deu esta redenção. Mas a ressurreição de Cristo também
é a vitória contra a morte. Cristo venceu a morte. Nós também em Cristo vencemos a morte. No versículo 21 do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu: visto que a morte veio por um homem, ou seja, por meio de Adão, todos nós morremos, o pecado entrou no mundo. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque Cristo ressuscitou, porque Ele é a primícia da ressurreição, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Cristo não foi o primeiro homem a ressuscitar na história. Me ajudem aí vocês que são bons de Bíblia. Quem mais ressuscitou antes de Cristo? Lázaro, o filho da viúva de Sarepta. Mas Lázaro e o filho da viúva de Sarepta, o que aconteceram com eles depois que eles ressuscitaram? Eles morreram de novo. Mas Cristo é o primeiro que ressuscitou e ainda está vivo. E viverá eternamente. Ele não morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Por isso a Bíblia diz que ele é a primícia dos ressurretos. A primícia dos mortos. O primeiro que ressuscitou e continua vivo, apontando que nós um dia morreremos, mas ressuscitaremos com Cristo. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, toda essa luta nossa não vale a pena. No versículo 32 de 1 Coríntios 15, ele diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ô gente, se não tem vida após a morte, se não existe céu ou inferno, para que lutar desse jeito que a gente luta? Vamos comer e beber. Aqui, se não existe vida após a morte, qual a recompensa de ser honesto? Para que ser honesto? Para que ter moral? Para que respeitar o próximo? Por que não viver a meu bel prazer e fazer o que eu quero? Lembram no Salmo 73 que o salmista ele disse o seguinte: ele olhava para os ímpios e ele falava, olha, não vale a pena servir a Deus, porque os ímpios são saudáveis, eles zombam de Deus, mas eles prosperam. Só que o salmista, no Salmo 73, ele muda a sua opinião quando ele atina para o fim dos ímpios. E eu pergunto a você, se não existe ressurreição, para que lutar? Fica na sua cama lá deitado amanhã, meu irmão. Está passando a Olimpíada. 5 horas da manhã você já consegue assistir um jogo ali. Mas, porque Cristo ressuscitou, vale a pena ser santo. Vale a pena ser piedoso, porque a justiça dos homens pode até ser falha, e ela de fato é, mas haverá um dia que todos nós estaremos diante do tribunal de Deus e seremos julgados, o dia da ressurreição. Por isso a nossa fé não é vã. O apóstolo Paulo, agora em 2 Coríntios 4:14, ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Quero terminar este sermão citando João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Cristo foi uma vitória contra a morte. Jesus venceu a morte. Aquele que crê em Cristo não morrerá jamais, ainda que morra,
viverá para sempre. Nós não precisamos temer a morte. E é por isso que nós vamos vivendo aí, um dia de cada vez. Pandemia, com pandemia, sem pandemia. Uma hora que a gente sabe que vai acontecer com a gente se Cristo não voltar é o quê? A única certeza que nós temos é o quê? Que aqui nessa terra nós morreremos. Mas quando nós morrermos, nós vamos viver. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele é homem. Ele é o único mediador. É o único caminho entre nós e Deus Pai. Jesus é profeta, rei e sacerdote. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas ele não morreu para todo mundo. Ele morreu apenas para o seu povo. Ele estava pensando em você, Euquias, quando enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, no lugar do povo de Deus. Mas Jesus morreu e ele está vivo. Está sentado à direita de Deus Pai, mas está aqui agora, porque ele é onipresente. Ele é Deus e ele está em todos os lugares. Porque Jesus morreu, vale a pena ser cristão. Porque Jesus morreu, vale a pena seguir em frente. Porque Jesus morreu, o nosso trabalho não é vão. Porque Jesus morreu, vale a pena ser santo. Porque como disse Pedro e João ao Sinédrio, é melhor obedecer a Deus do que aos homens.